dizer que estão dizendo que Shakespeare era uma mulher negra escondida atrás de um nome masculino. É sério, não é meme, não é Twitter, é tese publicada. Ai, minha paciência. Mas, na real, existe documento ou existe falta do que fazer? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai pegar essa manchete pelo colarinho, sacudir até cair o glitter ideológico, aproveitar que é carnaval e ver o que sobra de documento. Para entender por que diabos alguém inventaria que Shakespeare foi uma mulher negra, a gente precisa primeiro entender que tentar invalidar a existência de Shakespeare dizendo que ele nunca existiu ou que tinha alguém por trás não é novo. Essas fofocas sempre existiram. Pelo simples fato de que ele sempre incomodou, sempre foi uma pedra no sapato de quem acha que genialidade precisa vir acompanhada de berço de ouro, diploma de Oxford, de fluência em latim clássico, aprendida com tutor particular. A ideia de que um caipira de Stratford, filho de um cara que mexia com couro e com urina de cavalo para maciar a pele, um homem sem educação universitária formal que nunca viajou para a Itália, pudesse ter escrito as peças mais complexas, profundas e geograficamente ricas da língua inglesa, sou ofensivo para os ricos, né, e para a aristocracia. Durante os séculos, a gente viu nomes surgindo para salvar a obra desse suposto impostor. Já disseram com a maior convicção do mundo que o verdadeiro autor era o Francis Bacon, que eu ainda preciso contar para vocês que ele morreu por causa de uma galinha ou de um bacon. O pai do método científico, porque obviamente só um filósofo poderia escrever Hamlet. Já gastaram rios de tinta para dizer que era o conde de Oxford, o Eduardo de Vere, porque as peças falam muito da vida na corte. Como é que um filho de um comerciante de luvas saberia como um duque fala? Já tentaram emplacar o Christopher Mallory dizendo que ele forjou a própria morte numa briga de bar para continuar escrevendo escondido. Tudo isso porque quando o talento parece grande demais, desproporcional demais à origem humilde da pessoa, a humanidade prefere acreditar numa conspiração complexa do que aceitar que às vezes um cara genial nasce no meio do nada e muda o mundo com uma pena na mão. Só que agora, no século XXI, o conde de Oxford saiu de moda. Dizer que foi outro homem branco, rico, não dá mais manchete, não gera mais o frisson da novidade. A gente precisa de algo mais potente, mais alinhado com as dores do nosso tempo. A gente precisa que Shakespeare seja uma minoria, a gente precisa que ele seja a representação daquilo que foi calado. E aqui começa a parte delicada, porque agora a teoria não mexe só com classe, mexe com culpa histórica, e culpa histórica é dinamite emocional. Vamos olhar para essa tese com respeito antes de desmontar ela, porque ela não nasceu do nada. A teoria gira muitas vezes em torno de figuras como a Emilia Bassano, uma poeta, musicista, filha de uma família de músicos venezianos de pele não branca que viveu na Inglaterra da Elizabeth. Ela foi amante do Lord Hunsdon, o homem que injetava dinheiro na companhia de teatro do Shakespeare. Ela era culta, ela era publicada, foi uma das primeiras mulheres a publicar poesia na Inglaterra. Tinha acesso à corte, tinha motivos para ter raiva dos homens e tinha o perfil de alguém que poderia ser a dama negra dos sonetos que o Shakespeare escreveu. A tese diz, olha, as peças têm personagens femininas fortes demais para terem sido escritas por um homem. Olha só, a Emilia Bassano tinha todo o conhecimento da Itália e da música que falta na biografia escolar, no CV, né, no currículo do Shakespeare. E aí se junta ao fato inegável de que mulheres eram proibidas de escrever para o teatro público, que o racismo e o sexismo apagavam qualquer chance de uma mulher negra ou de ascendência moura ou judaica ter sucesso. E pronto, cria-se a narrativa perfeita de que ela usou William Shakespeare, o ator medíocre e testa de ferro, como uma fachada para publicar suas obras geniais. É uma história linda, cinematográfica, dá vontade de chorar e aplaudir, faz sentido com tudo que a gente sabe sobre como o século XVI funciona, mas contexto histórico não é prova individual, porque do outro lado, do lado chato, burocrático e sem glamour da realidade que a gente fala aqui, a gente tem uma montanha de papel em nome de William Shakespeare. A gente tem o registro de batismo, temos a licença de casamento com a Anne Hathaway, que não é a que faz o Diário da Princesa,
Temos os registros de nascimento dos filhos, a gente tem documento fiscal, porque o Estado nunca esquece de cobrar imposto, a gente tem registro dele atuando em peças do Ben Jonson, nós temos o testamento dele, onde ele deixa a famosa segunda melhor cama para a esposa, nós temos os registros das propriedades que ele comprou em Stratford com o dinheiro do teatro, temos os contemporâneos dele, gente que odiava ele, como Robert Greene, chamando ele de corvo a revista, atacando ele nominalmente. Se Shakespeare fosse fachada, seria a fachada mais bem documentada, mais longa e mais complexa da história da humanidade, envolvendo centenas de pessoas mantendo o segredo, incluindo inimigos, invejosos que teriam o maior prazer de desmascarar a fraude. E aqui entra o ponto que ninguém gosta de encarar, a gente está trocando a arqueologia por ficção especulativa. Na faculdade, você pode escrever um artigo dizendo vamos ler Otelo, como se tivesse sido escrito por uma mulher negra para entender novas camadas de significado. Isso é um exercício válido, isso é crítica literária, é colocar um óculos colorido para ver o texto de outra forma. O problema acontece quando esse exercício sai dos muros da universidade, cai na manchete de jornal e vira estudos indicam que Shakespeare era uma mulher negra. Isso é desonestidade intelectual. Teoria sem documento é interpretação. Manchete transforma a interpretação em revelação e o público, que não tem obrigação de saber a metodologia de pesquisa literária, compra isso como se fosse a nova descoberta de um novo fóssil. Não existe um único diário, nada, nem um único bilhete e nem um papel de pão que ligue a Emília Bassano ou qualquer outro candidato ou candidata à autoria das obras de Shakespeare. Isso é o que a gente chama de wishful thinking, o pensamento desejoso. Você quer tanto que seja verdade, você quer tanto reparar a injustiça histórica que você começa a ver padrões onde só existe coincidência. Você pega a dama negra dos sonetos de Shakespeare, que é uma personagem literária fascinante, e decide que em vez de ser a musa, ela tem que ser a autora. Eu compartilho, sim, da raiva de ver mulheres reduzidas à inspiração, mas a gente não pode corrigir o passado inventando fatos. Agora a gente então vai ampliar a lente, porque o buraco é mais embaixo. Essa teoria não sobrevive porque é sólida. Ela sobrevive porque é rentável. O algoritmo não premia a nuance, não premia historiadores chatos como eu, que dizem, olha, é complicado, a Emília Bassano foi importante, mas ela não escreveu as peças de Shakespeare. O algoritmo premia o choque. A gente vive na era da pós-verdade, onde a narrativa que soa melhor ganha da narrativa que é real. Se a história de Shakespeare ser uma mulher negra faz a gente se sentir bem, faz a gente sentir que está lutando contra o racismo, então a gente quer acreditar nela, mesmo que os documentos digam que não. É o uso político da história na sua forma mais rasa. Você não está educando ninguém sobre a realidade brutal das mulheres do século XVI. Você está vendendo uma fantasia de empoderamento retroativo que não muda nada na vida real de ninguém hoje, mas que enche o bolso de quem publicou o livro ou fez o vídeo. Tem até um livro, olha aqui. É claro que reconhecer o apagamento histórico é necessário, é urgente. A gente sabe que mulheres escreveram e foram publicadas como anônimas, como Catherine Parr, a última esposa de Henrique VIII, que foi uma delas em seus 2 primeiros livros, a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein também. A gente sabe também que negros viveram na Europa e foram pintados como brancos ou apagados dos quadros. Isso é fato real. A história foi higienizada, eu posso até falar sobre isso, sobre figuras negras que foram clareadas, mas enfim, reparar esse apagamento criando uma identidade retroativa para o melhor escritor do mundo não resolve o problema original. Na verdade, cria um problema novo. Quando a gente gasta toda a nossa energia tentando provar que Shakespeare era Emília Bassano, a gente está ironicamente dizendo que a Emília Bassano só tem valor se ela for Shakespeare. A gente está dizendo que a obra dela, a poesia real, religiosa, feminista que ela escreveu e assinou, inclusive leiam, não é suficiente. Isso não é empoderamento, é apagar a mulher real para transformá-la num mito que serve ao cânone masculino. Por que a gente não estuda a Emília Bassano pelo que ela foi? Por que a gente não lê Salve Deus Rec Judaerum, o livro que ela publicou? Por que a gente precisa que ela seja a autora secreta do homem branco para dar palco para ela? E tem outra camada ainda mais desconfortável.
Quando a gente começa a reescrever a identidade histórica sem prova, a gente dá munição para quem odeia a revisão histórica legítima, porque o negacionista olha para isso e diz: tá vendo? Eles inventam tudo. E aí o debate sério sobre escravidão, racismo estrutural, apagamento real, vira piada de rede social. Você acha que está ajudando a causa, mas muitas vezes você está sabotando ela. Então, para fechar essa conta e não deixar dúvida nenhuma flutuando no ar, não há evidência documental sólida, primária ou contemporânea que sustente que William Shakespeare era uma mulher negra ou qualquer outra pessoa que não seja William Shakespeare de Stratford. Querer reescrever a identidade dele para cumprir uma cota de representatividade moderna é tratar a história como se fosse um roteiro de Netflix que a gente pode adaptar na segunda temporada porque o público pediu. A diferença entre debate sério e narrativa viral é simples: documento. O resto é fumaça, é espelho e algoritmo lucrando com a sua vontade de acreditar em contos de fadas sociais. Se você quer justiça histórica, faz o trabalho duro, pesquisa, documenta, valoriza quem existiu de verdade. Inventar outro Shakespeare pode dar manchete, pode dar clique, pode dar sensacionalismo de TikTok, mas não dá verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, lembra de se inscrever no canal e vira membro pra gente continuar trazendo conteúdo histórico raiz, real, sem vernizes, sem passação de pano e até no carnaval. Eu te espero amanhã para mais um Steph Flix às 8 horas da noite. Um beijo grande!